eu sou a Cláudia, estou aqui no canal para a gente poder trazer temas reflexivos sobre a nossa existência, né, sobre a psicologia, sobre a psicanálise. E aí gostaria que se vocês pudessem se inscrever no canal, né, dar um like, dar um joinha, compartilhar com os colegas, para a gente poder aí, né, compartilhar esse espaço de reflexão aí para mais pessoas, né? E aí acho que né, com o tempo essa minha escuta, né, no consultório, em outros trabalhos, né, o quanto essa temática conflitos de alguma forma, né, faz parte aí do meu trabalho, da minha escuta. Então quando a gente fala, né, da temática conflitos, né, como que a gente escuta isso, né? Como que a gente interpreta, como que a gente simboliza, que a gente acha, né, dessa palavra conflitos, né? Que representação social tem em relação a isso, né? Conflitos. A gente escuta muito assim esse discurso social, né? Não tenha conflitos, né? A família não pode ter conflito, o ambiente de trabalho também não pode ter conflito, a gente precisa evitar o conflito, a gente precisa buscar uma harmonia absoluta em que não haja conflito, né? Que não haja conflito no trânsito, que não haja conflito nas instituições como um todo, que não haja conflito nas universidades, que de alguma forma é uma instituição que pensa, que reflete, mas que não haja conflitos. Então parece que tem um discurso também social de que vamos buscar maneiras, estratégias ou mudanças de comportamento em que não haja conflito. Eu acho que a grande questão, né, que eu trago aqui para a gente poder refletir os conflitos existem, eles continuarão existindo. O conflito faz parte, né, das vicissitudes da vida, das relações interpessoais, né? Os conflitos existem, né? E não necessariamente precisa ter uma leitura dramática ou uma leitura em que não se permita ter conflitos, né? Vamos buscar estratégias em que se busque uma psicologia positiva, uma harmonia, tudo, né? Tudo, talvez até uma visão, tudo que seja um paraíso, né? E aí, se a gente for pensar, até uma análise muito infantil, né? No sentido de que eu estou negando, né? Que existe os conflitos, né? E aí é como se eu tivesse que pintar o meu mundo de rosa, né? E que não existisse conflitos e que vivêssemos somente no paraíso e o bem. E aí, né, a gente ainda escuta isso de profissionais até da psicologia e do quanto o conflito ele existe e continuará existindo, no sentido de que a gente lida com as diversidades, nós lidamos com a dialética, o sim, o não, né, o bem e o mal, dia e noite. De alguma forma, a gente lida com a afirmativa e a negação, do quanto o conflito ele já faz parte, né, do existir, né? O conflito também não é só em relação ao outro, né? Eu e o outro, o que o outro quer de mim, o que eu quero de mim, o que eu quero do outro, eu e o mundo, né? Eu e o outro no sentido de que tem eu e tem o outro. Esse outro pode ser a família, as instituições, né? Eu e o mundo, mas na verdade o conflito está entre a pessoa, além desse conflito externo, também tem um conflito que a própria pessoa pode ter com ela, que ela entra em conflito com ela, não precisa nem ter o outro, não precisa nem ter família, não precisa nem ter o outro dizendo algumas coisas, né? A sociedade, a mídia, não, nem precisa disso. Só o sujeito com ele mesmo, ele já tem conflito, no sentido de que isso também faz parte aí da sua construção de identidade, do que você quer, do que você não quer mais.
Percebe, gente, que o quanto o conflito, né, existe antes da gente estar aqui, vai continuar existindo, existe nós, e uma própria pessoa com ela mesma, se ela estiver sozinha, eu coloco você no mundo e você vai ficar tranquila que não vai ter mais ninguém, você entra em conflito com você mesmo. Então que a gente possa talvez olhar a palavra conflito a partir de outro paradigma, a partir de outra perspectiva, né? É interessante que até um bebezinho, quando ele nasce, ele tem conflito, né? Porque ele estava no útero, de alguma forma ele nasce, ele entra em conflito, o que, que é vida, como é viver, vai ter que aprender a respirar, ele vai chorar, ele vai ter frio, ele vai sentir coisas. Então isso é conflito, isso é algo que eu não tinha, é um eu e não eu, são fases, são aprendizagens. Para você aprender existe conflito, né? O que eu sei, o que eu não sei, né? Para a gente evoluir a gente precisa conflito, né? O não e o sim. Então de alguma forma os conflitos existem, faz parte da vida e que a gente possa ter uma outra leitura em relação aos conflitos, né? Que a gente possa não olhar o conflito como errado ou como patologia ou como não vamos tolerar conflito, vamos colocar, né, algo zen em cima do conflito para resolver o problema e vai ficar tudo bem, né? Isso é de um campo muito infantil, porque se tornar adulto é olhar que a gente tem a dialética. A dialética é o paradoxo, né? As coisas, eu sou aquilo que eu sou, mas eu também sou aquilo que eu não sou. Né? Conflito no sentido de conflitar, no sentido da dialética, no sentido do quanto a gente tem no mínimo, né, dois lados, se a gente for pensar, né? E aí isso já conflita, porque o conflito tem a ver com a variação, com a diversidade. Então, que você possa aí olhar para essa temática de conflito e talvez ter uma outra perspectiva, talvez isso possa até ajudar você, né, nos conflitos que você tem na sua vida, né, no sentido de encarar isso, de estar ali diante disso, de poder, né, dar um significado, de poder exercer, né, esse conflito, essa crise, e porque isso tem a ver também com a sua transformação, com a sua evolução, com a sua aprendizagem, né? Não fique, não fique contra o conflito, não fique fugindo do conflito, né? Tem gente que fala, não vou conversar para não ter conflito. Não quer dizer que você fique calado, em silêncio, você vai ter conflito aqui dentro também, o outro também. Então, as pessoas acabam fugindo, né? E colocando o conflito como algo assim de uma monstruosidade, mas o conflito tá aí, é o parceiro da vida, né? A natureza tem conflito, né? Ela precisa mudar de estação, ela deixa de ser o que era para ser um novo ciclo, né? Isso gera uma transformação. Toda transformação ela é conflituosa, né? No bom sentido. Então, pessoal, o conflito ele é parceiro da vida. O conflito está aí, como algo inerente à existência, que você possa fazer o melhor uso dos conflitos e que você possa, né, ter uma relação, acho que mais positiva, mais construtiva com aquilo que você se conflita, os seus conflitos internos, os conflitos externos, e que a gente possa saber que os conflitos estão aí, né, e que a gente possa fazer o melhor uso deles no bom sentido, e eles estão aí, né, diante da nossa caminhada. Um abraço.